Olá pessoal! Recentemente a gente fez um vídeo aqui no canal falando a respeito dos tratamentos mais eficazes para a calvície no homem. E a gente recebeu várias perguntas, tanto aqui no nosso canal quanto no Instagram, a respeito da calvície feminina, quais que seriam os tratamentos mais eficazes para a calvície feminina. E é a respeito disso então que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares, então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Se você gostar do nosso conteúdo, não deixe de curtir, de compartilhar, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Combinado? Vamos lá então, pessoal. Antes da gente falar dos tratamentos mais eficazes para a calvície na mulher, é importante a gente entender por que eu fiz aquele vídeo. A gente fez aquele vídeo porque recentemente foi publicado um estudo, que é um estudo de revisão, em que ele avaliou diversos estudos em que diferentes medicamentos foram utilizados para a calvície masculina. E com base nessa revisão de múltiplos estudos, os autores estabeleceram uma ordem em termos de potência. Muito bem, você vai falar, Paulo, mas para a mulher então é a mesma coisa, a gente tem que aí fazer uma revisão dos estudos que a gente tem e ver quais que são os tratamentos mais eficazes. O que acontece? Primeiro, esse estudo exatamente com essa metodologia não foi feito, e isso de uma maneira científica, metodológica, não é uma coisa tão simples de ser feita. E no caso das mulheres, a gente tem uma limitação. Por quê? Os estudos dos medicamentos utilizados para a calvície feminina, em termos de quantidade, em termos de qualidade metodológica, eles ainda estão bem abaixo desses estudos que foram avaliados para a calvície masculina. Ou seja, a evidência científica que suporta os tratamentos para a calvície feminina ainda estão bem abaixo daquelas que suportam o tratamento para a calvície masculina. E por que isso é importante? Porque quando a gente fala, não, tratamento A é melhor que tratamento B, que é melhor que tratamento C, a gente tem que ter um embasamento científico muito sólido para afirmar isso. Isso não pode ser com base apenas na minha opinião ou na opinião de um outro médico, isso tem que ter um embasamento científico. E quando a gente olha para a calvície feminina, a gente ainda carece de uma evidência científica mais sólida. Então, como a gente não tem dados tão concretos para elencar uma ordem, o que eu vou fazer? Eu vou falar dos principais tratamentos que a gente tem e os prós e contras de cada um e como eu entendo que eles devem compor o tratamento da calvície feminina. Combinado? Bom, vamos começar então com o minoxidil, o conhecido minoxidil. E por que a gente vai começar com o minoxidil? Porque ele é, sem dúvida nenhuma, o medicamento que tem o maior nível de evidência. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tem mais estudos mostrando o benefício dele no tratamento da calvície feminina. Então, eu entendo que toda mulher com diagnóstico de calvície feminina, ou de alopecia androgenética feminina, ou alopecia de padrão feminino, são todos nomes diferentes para o mesmo problema, toda mulher nessa situação deve usar o minoxidil. Ou pelo menos tentar usar o minoxidil. Pode ser que não vai tolerar, teve alergia, não se adaptou, usou por um período adequado de pelo menos 6 meses, avaliou, viu que não teve resultado, mas toda paciente deveria pelo menos tentar. Vocês, quem acompanha aqui o canal sabe que o minoxidil ele existe mais a longo prazo, topicamente uma solução ou espuma para ser aplicada no couro cabeludo, e que mais recentemente a gente tem usado muito também o minoxidil por via oral. Eu acho que é fundamental que a paciente use pelo menos um ou outro, Tem pacientes que talvez vão se adaptar mais com o produto de aplicar, outras mais com o comprimido, mas um ou outro. É até possível usá-los em combinação, ou seja, aplicar no couro cabeludo e ingerir também o comprimido. Claro, tem um risco um pouquinho mais de efeito colateral, de aumento de pelos. A gente tem vários vídeos aqui no canal falando de minoxidil, como utilizar, efeitos colaterais, o que é mais eficaz, se oral ou tópico. Mas, enfim, independente dessas alternativas, o minoxidil, a princípio, deve fazer parte do tratamento. Geralmente, a solução de minoxidil é na concentração de 5%. E a dose, os estudos que avaliam a dose de minoxidil em mulheres é bastante variável. A gente, eu trabalho com pesquisa, o meu doutorado foi com o minoxidil, a gente usou o minoxidil em mulheres tanto 5% quanto com 1 miligrama por via oral, a gente comparou esses dois grupos. Houve uma
tendência de superioridade do minoxidil por via oral nesse estudo, ela não foi tão intensa essa diferença, mas com base nisso eu entendo que o minoxidil oral tem uma tendência de superioridade quando comparado ao minoxidil tópico nessa dose de 1 mg. Porém, a gente tem estudos também com doses menores e até recentemente a doutora Marcela, que é uma dermatologista de Minas Gerais, ela fez um belíssimo estudo, foi o mestrado dela, inclusive eu tive a honra de participar como co-orientador. Ela comparou 0,25 mg de minoxidil com 1 mg de minoxidil em mulheres e a dose de 1 mg foi superior, foi mais eficaz do que a 0,25. Por isso que eu acredito que para a maioria das mulheres a dose ótima é em torno de 1 mg. Muito bem, falamos bastante de minoxidil, temos outros vídeos no canal falando de minoxidil, mas só para deixar bem claro que ele é um pilar aí no tratamento da calvície feminina. Mas além do minoxidil, tem outros medicamentos que a gente pode utilizar. Eu vou dividir em dois grupos. Um deles é o de inibidores de 5-alfa-redutase e o outro que eu vou chamar de antiandrogênicos. Falando agora então dos inibidores de 5-alfa-redutase, que é a famosa finasterida e a dutasterida, que são muito utilizados para calvície no homem. Eles foram desenvolvidos para o tratamento de problemas prostáticos e da calvície masculina, eles são muito eficazes para essa finalidade. Porém, infelizmente, eles não são tão eficazes para o tratamento da calvície feminina. A finasterida na dose de 1 mg, que é o padrão para o tratamento da calvície masculina, ela é bem eficaz nessa dose. Foi na verdade no ano 2000, foi publicado um estudo avaliando a finasterida 1 mg para a mulher e esse estudo mostrou que ela não é eficaz. Então, nessa dose padrão utilizada para o homem, a finasterida não ajuda as mulheres. Posteriormente, nós tivemos alguns estudos usando a dose mais alta de finasterida, 5 mg, 2,5 mg, e observou-se uma certa melhora. Então, com base nesses estudos, e a gente tem também alguns estudos usando a dutasterida, que tem um mecanismo de ação semelhante à finasterida, com benefício na calvície feminina. Porém, a gente observa que mesmo em doses mais altas, o benefício não é tão intenso e como eu falei para vocês no começo, também a gente não tem tantos estudos ou estudos tão bem desenhados para avaliar o benefício da finasterida. Vale lembrar que essas drogas, elas têm indicação de bula para o tratamento da calvície feminina, para a calvície masculina, perdão, e esse uso que a gente faz em mulheres, como dos outros medicamentos que eu vou falar aqui, é o que a gente chama de off-label, ou seja, eles não têm uma indicação de bula para isso. Independente disso, pessoal, é fundamental que vocês tenham acompanhamento médico do seu dermatologista, orientando os cuidados aí para o uso de cada medicamento. Por exemplo, a finasterida e a dutasterida, elas não são seguras para a mulher em idade fértil, então se a mulher vier a engravidar usando esses medicamentos, isso não é seguro para o bebê. Isso vale também para os antiandrogênicos, que eu vou falar a seguir, vale também para o minoxidil oral, dentre outros cuidados que a gente tem que ter. Então, claro que o objetivo do nosso vídeo aqui é explicar os medicamentos, que vocês conheçam as alternativas, mas vocês precisam ser avaliadas e acompanhadas pelo médico de vocês para realmente fazer o tratamento. Muito bem, então, finasterida em dose de 1 mg para a mulher não funciona, em dose de 2,5 a 5 mg pode ajudar, e a mesma coisa a dutasterida. E aí nós temos uma outra classe de medicamentos que são os antiandrogênicos, e esses medicamentos já são frequentemente utilizados para mulheres que têm um problema que a gente chama de hiperandrogenismo. Algumas mulheres têm a pele muito oleosa, têm espinha, têm uma tendência de ter uma pilificação mais intensa às vezes no rosto, no tronco. Isso é manifestação, uma expressão muitas vezes de uma alteração hormonal. Uma alteração hormonal que muito frequentemente faz isso é a síndrome dos ovários policísticos. E essas pacientes se beneficiam muito desse grupo de medicamentos porque eles diminuem a ação dos hormônios masculinos. A mulher, ela também tem um hormônio masculino numa quantidade menor e quando a gente tem uma atividade maior desses hormônios, ela pode expressar então esses sintomas. E diversos medicamentos são usados com essa finalidade. Talvez um dos mais conhecidos é a espironolactona. A espironolactona, ela é um diurético, a gente tem vídeo falando aqui a respeito da espironolactona, porém ela tem também essa ação de controle, de bloqueio da ação dos hormônios masculinos. Então, a mulher que sofre com esses sintomas, ela tende a melhorar bastante com o uso da espironolactona. As doses aí variam de 25 a 100 mg na maioria dos casos. Eu particularmente
para tratamento do cabelo, gosto de doses um pouquinho mais altas, aí em torno de 100 mg. E vale a pena lembrar que muitas vezes a mulher que tem essa pele oleosa, tem acne, um aumento de pelo em algumas partes do corpo, ela também sofre de calvície. Porém, a maioria das mulheres que tem calvície feminina não tem nenhum tipo de problema hormonal. Mas mesmo assim, elas acabam se beneficiando do uso de medicamentos antiandrogênicos, então agora aqui no caso a espironolactona. Então, pode ser uma opção interessante e ela trabalha muito bem em associação, por exemplo, com o minoxidil. Um outro medicamento que é utilizado, que pode ser utilizado na verdade, é a ciproterona. Eu particularmente não prescrevo muito a ciproterona, em função de efeitos colaterais. A tolerabilidade da ciproterona não é tão boa, quando a gente usa especificamente o comprimido de ciproterona. Porém, alguns anticoncepcionais contêm a ciproterona, como por exemplo o Diane 35, e aí é numa dose bem menor. E os anticoncepcionais por via oral, então a pílula anticoncepcional, de uma maneira geral, tende a ser benéfica para o cabelo. E algumas pílulas que têm substâncias que têm essa ação antiandrogênica, por exemplo, como o Diane 35, que tem a ciproterona, podem ajudar ainda mais. Ou seja, o anticoncepcional ele pode ser também parte do tratamento. E não só a ciproterona, a gente tem, por exemplo, a drospirenona, que a gente vai encontrar em outros anticoncepcionais, como o Yumi, como o Yasmin, como o Yas, e ela também tem essa ação antiandrogênica. Então é importante, a mulher que já pensa em usar o método contraceptivo, estar atenta ao tipo de método contraceptivo, e alguns anticoncepcionais podem ter, inclusive, uma ação benéfica. Existem alguns antiandrogênicos que são mais antigos e muito potentes. Um deles é a flutamida. E a flutamida é uma droga que foi utilizada no passado com resultados interessantes, mas o maior problema dela é segurança. Então, pacientes tiveram problemas no fígado, problemas hepáticos graves com a flutamida. Então, é uma droga que não deve ser mais utilizada para o tratamento da calvície feminina. O que nós temos de novidade é um medicamento chamado bicalutamida, que é semelhante à flutamida, porém ele tem um perfil de segurança muito melhor. E é um medicamento que mais recentemente também tem sido utilizado como um antiandrogênico para o tratamento da calvície feminina. Dose ideal a gente ainda não sabe, os reais efeitos a gente ainda precisa de mais estudos para entender. É um medicamento que precisa de acompanhamento, de exames pré-tratamento, de exames no decorrer do tratamento, mas para alguns casos, a princípio, ele parece ser bastante interessante. Então vocês viram como a calvície feminina é bem mais complexa que a masculina? Isso tem uma explicação. Porque na calvície masculina a gente sabe que o DHT ele exerce uma função crucial na evolução da calvície. E drogas que bloqueiam o DHT, como por exemplo, ou diminui a produção do DHT, como a finasterida e a dutasterida, tem um resultado muito consistente. A ação do DHT na calvície feminina não é tão claro. Possivelmente ele exerce um papel, mas existem outros elementos que fazem a mulher desenvolver a calvície que infelizmente a gente ainda não conhece tão bem. O minoxidil acaba sendo interessante tanto para o homem quanto para a mulher, porque na verdade assim a gente não sabe exatamente o mecanismo de ação do minoxidil, mas o que parece é que ele faz um estímulo na raiz do cabelo, independente do problema. Então se é calvície no homem, se é calvície na mulher ou outros problemas que levam à queda de cabelo, tendem a melhorar com o minoxidil porque essa ação dele parece ser universal. Então, por isso que quando a gente fala de calvície feminina, a gente tem que ter uma visão mais ampla, a gente tem que considerar muitos fatores, se a mulher quer usar um contraceptivo, se não quer, se está em idade fértil, se não está, se pensa em engravidar, se não, se tem doenças associadas, porque a gente tem que construir um tratamento aí que vai ser individualizado, pensando todos esses pontos e sem esquecer, obviamente, da segurança, que é fundamental, porque todos esses medicamentos, obviamente, podem ter efeitos colaterais. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.